Eu lamento mais uma vez que nós não tenhamos conseguido ouvir os principais indiciados que foram intimados a comparecer a essa casa e aqui compareceram respaldados por um habeas corpus preventivo obtido junto à Corte Maior do país. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e mais uma vez eu reitero ao presidente da casa que deixe bastante claro, se possível por escrito, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que nós somos uma casa legislativa que representamos o povo brasileiro, que fomos eleitos para isso e que não podemos ter o nosso direito e o nosso dever, a nossa obrigação, cerceados por decisões monocráticas adotadas por ministros da Corte Maior, que não se deram ao respeito nem de consultar essa casa, essa CPI, qual era o motivo que nós estamos usando para chamar ou para convidar ou para intimar determinada pessoa indiciada ou envolvida em algum tipo de desvio. Esse é um princípio democrático que essa casa tem a obrigação de cobrar. E eu estou aqui como deputado federal exigindo que a casa faça sim o seu papel e que a gente coloque no relatório uma documentação que tenha que ser remetida pela casa, pela Câmara dos Deputados, para o Supremo Tribunal Federal, relatando a eles, relatando ao Supremo essas decisões democráticas decisões autocráticas e monocráticas, uma a uma, dizendo o que é que aconteceu e solicitando que sejam arguídos os ministros que assim nos impediram de exercer o nosso papel. Infelizmente o prazo não permitiu que nós tivéssemos essa possibilidade. Mas, deputado Pablo. Presidente, só queria contribuir aqui, que eu tive a oportunidade de analisar, deputado Altineu, o seu relatório. Nas centenas de páginas ele faz um trabalho bastante específico ao que foi identificado de desvio de recursos e má versação de dinheiro do BNDES. Quero contribuir com o seu relatório, deputado Altineu, sugerindo outros indiciamentos. Muitas investigações da Polícia Federal colocam várias pessoas, seja o núcleo político, econômico, financeiro, intermediador. Então, algumas pessoas ainda podem ser colocadas lá, mas eu, desde já, quero parabenizar o seu trabalho. O trabalho do relatório, você vê que tem bastante esmero, bastante cuidado para se atingir os pontos específicos aí de financiamentos, tanto no Brasil quanto no exterior, nesse intervalo aí 2013, 2015, que nós somos literalmente assaltados dos recursos do BNDES. E eu quero contribuir com o senhor apresentando sugestões de outros indiciamentos e algumas conclusões a mais, mas desde já, no esqueleto, na estrutura principal, o relatório está excelente, eu só tenho a lhe parabenizar. Muito obrigado. A presidência, nesse momento, havendo a concordância em ser dado como lido o relatório, pergunto se há interesse dos senhores parlamentares em solicitação de vistas do relatório, de vista coletivo, e nós, na terça-feira que vem, discutiremos o relatório e votaremos o relatório. Deputado Kim tem a palavra, seguida a Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o relator e o trabalho feito. Tive, claro, que nesses poucos minutos, o máximo que pude fazer foi uma leitura dinâmica do relatório, mas acredito que há fundamento suficiente para que a gente possa afirmar que no âmbito dessa CPI, sob comando de Vossa Excelência e o relatório do deputado Altineu, nós conseguimos abrir a caixa preta do BNDES, que realmente é algo que, principalmente pelo ponto levantado pelo deputado Altineu, da possibilidade de a gente conseguir recuperar parte desses recursos, dado que a maior parte das operações ainda estão em curso, ou seja, não é dinheiro perdido, acredito que mais importante do que punir os responsáveis pelos supostos crimes cometidos, e aqui nós estamos fazendo o encaminhamento de indiciamento, principalmente aí de grandes figuras do cenário político nacional e do cenário empresarial, mas mais importante que punir esses envolvidos, recuperar aquilo que foi roubado justamente em benefício do banco e, por consequência, da população brasileira. E corroborar também o encaminhamento do relator de se reanalisar o acordo de colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Afinal de contas, a colaboração premiada
que é diferente da delação, a colaboração entra na lei de organizações criminosas, ela deve trazer substancialmente algo que prove aquilo que está sendo dito. Não é simplesmente um acordo para se afirmar que um terceiro cometeu um crime. Não é simplesmente um acordo para se fornecer indícios, mas é um acordo para se fornecer provas. E é assim que se deve funcionar no Estado Democrático de Direito, e inclusive para o acordo de colaboração premiada não se tornar um instrumento de achaque do delator em relação ao delatado. E do ponto dos irmãos Batista, o que a gente vê é que houve o benefício em razão do crime. Houve, inclusive, a que ficou famosa a viagem de Joesley Batista para os Estados Unidos, no meio de toda aquela turbulência política, a votação da reforma previdenciária na Câmara, denúncia contra o ex-presidente Michel Temer e o empresário Joesley envolvido em tudo isso, viajando de férias para os Estados Unidos. A gente vê que não houve nenhum avanço de investigação em razão da delação de Joesley Batista ou de Wesley Batista. Apesar do benefício, aliás, o benefício muito além daquilo que foi colaborado por parte do delator, você não teve nenhum resultado. Quem se tornou réu em razão dessa colaboração? Quem foi preso em razão dessa colaboração? Quem foi condenado? Qual processo avançou em primeira e em segunda instância nos tribunais superiores? Não houve nenhum benefício em relação à delação, ao acordo de colaboração que foi firmado. Portanto, parabenizo o relator pelo trabalho, me comprometo a ler com calma nas próximas semanas para fazer um debate rico e aprofundado e, se necessário, fazer sugestões de inclusão de indiciamentos ou mesmo de propostas legislativas. Vi que o relator foi além, né? Mais do que indiciar aqueles que, de acordo com a conclusão dessa CPI, cometeram os crimes e buscar medidas junto à AGU e à PGR para que nós retomemos os recursos que foram roubados, pensar como o relator pensou em propostas de emenda à Constituição, de projetos de lei e de projetos de lei complementares para evitar que novos casos desse tipo aconteçam. Então, fica aqui meu parabéns ao relator e ao presidente da comissão. Ok, deputado Coronel Crisóstomo tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Nesse momento, meu amigo relator, faço uma retrospectiva mental, pensando desde o início dos nossos trabalhos aqui. Quantas autoridades do passado, atual, estiveram neste plenário para tratar, informar, delatar tudo aquilo que eles souberam no decorrer dos anos com relação ao BNDES. Sei que o relator, com certeza, deve ter feito um muito bom trabalho em relação ao processo em si. Sei do seu comprometimento. Solicitei, sim, vistas, porque vou folhear número a número para podermos aqui, no próximo encontro, discutirmos e, quem sabe, eu vir a colaborar com algo que seja aceito por todos. Mas vou estudar todo esse processo para ser um dos colaboradores, presidente, relator, e eu tenho certeza que o Brasil vai aplaudir o nosso trabalho. Muito obrigado, presidente. E se o senhor tiver, já, não sei se já está pronto aqui o relatório, tem um para me entregar agora, presidente? Pronto, então. Está no site da comissão, mas tem agora aqui, das Vossa mãos Excelência do relator. recebe uma cópia. Uma cópia do relatório. Estudarei esse processo e na terça-feira daremos prosseguimento. Muito bem. Obrigado. Coronel Crisóstomo, muito obrigado pela sua contribuição. Deputado Girão, General Girão tem a palavra. Senhor presidente, demais colegas deputados e demais presentes na nossa sessão, sempre faço essa abertura
Eu não tenho dúvida nenhuma, não li ainda o relatório, mas não tenho dúvida nenhuma de que o trabalho feito pelo deputado Altineu e por toda a equipe de assessoria legislativa da Casa no tocante a esse relatório está muito bem fundamentado. O deputado Altineu lembra muito bem de uma das primeiras sessões nossas aqui. Nós ouvimos um colega deputado dizer que nós iríamos terminar a CPI do BNDES decepcionados, frustrados, porque não iríamos conseguir obter todas as informações, os relatos de crimes cometidos. Eu lembro muito bem, deputado Altineu, eu sei que o senhor já colocou, e nós conversamos também já por fora desse momento aqui, o senhor colocou aquele servidor, aquele assessor jurídico da JBS. A JBS é um ponto só, mas aquele assessor jurídico que era assessor jurídico que se transformou no sócio da empresa e foi acolhido devidamente pela cúpula da empresa, indo morar nos Estados Unidos com a família dele também sendo colocada lá. Ao não falar com a CPI, naquele momento, ele como servidor da empresa, ele quebrou sim um dos princípios do acordo de leniência que foi feito pela JBS com a Justiça Federal brasileira. Então, nós temos instrumentos que podemos sim indiciar várias ex-autoridades que não se deram respeito e que negaram um princípio básico da autoridade, que é exatamente o respeito. É ser exemplo para os seus subordinados, para os seus colaboradores. Eu lamento mais uma vez que nós não tenhamos conseguido ouvir os principais indiciados que foram intimados a comparecer a essa casa e aqui compareceram respaldados por um habeas corpus preventivo obtido junto à Corte Maior do país. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e mais uma vez eu reitero ao presidente da casa que deixe bastante claro, se possível por escrito, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que nós somos uma casa legislativa que representamos o povo brasileiro, que fomos eleitos para isso e que não podemos ter o nosso direito e o nosso dever, a nossa obrigação, cerceados por decisões monocráticas adotadas por ministros da Corte Maior, que não se deram ao respeito nem de consultar essa casa, essa CPI, qual era o motivo que nós estamos usando para chamar ou para convidar ou para intimar determinada pessoa indiciada ou envolvida em algum tipo de desvio. Esse é um princípio democrático que essa casa tem a obrigação de cobrar. E eu estou aqui como deputado federal exigindo que a casa faça sim o seu papel e que a gente coloque no relatório uma documentação que tenha que ser remetida pela casa, pela Câmara dos Deputados, para o Supremo Tribunal Federal, relatando a eles, relatando ao Supremo essas decisões democráticas decisões autocráticas e monocráticas, uma a uma, dizendo o que é que aconteceu e solicitando que sejam arguídos os ministros que assim nos impediram de exercer o nosso papel. Muito obrigado aí, senhor presidente, parabéns, senhor relator. Muito obrigado, deputado General Girão. Só lembrando Vossa Excelência que em função dessas dificuldades que nós tivemos na CPI, de oitivo, ministros que assim nos impediram de exercer o nosso papel. Muito obrigado aí, senhor presidente, parabéns, senhor relator. Muito obrigado, deputado General Girão. Só lembrando Vossa Excelência que em função dessas dificuldades que nós tivemos na CPI, de oitiva de algumas personalidades envolvidas nesse processo, foi exatamente por decisão do Supremo uma permanente autorização para não comparecimento a essa CPI. Quer dizer a Vossa Excelência que em função disso, já informei ao plenário que nós apresentamos uma emenda constitucional e uma das sugestões que a presidência quer fazer ao relator é considerar a possibilidade de uma solicitação ao presidente da Casa, no relatório da CPI, de aprovação imediata dessa emenda constitucional, garantindo, já aprovada inclusive na Comissão de Justiça, instalação imediata de uma comissão especial e já a votação em plenário dessa emenda constitucional, que vai exatamente garantir, se não na nossa CPI mas pelo menos nas próximas investigações desse parlamento, a possibilidade de trazer réus e investigados a comparecer em CPIs. Então, queria só esclarecer Vossa Excelência. Deputado Celina, tem a palavra. Senhor presidente, eu, assim como o nosso querido
deputada, que eu ainda não tive a oportunidade de ler o relatório como um todo, mas eu queria parabenizar a postura de Vossa Excelência como presidente.